sou do tempo que a greve do magistério estadual, ela tinha dois elementos, tá? De um lado, os professores em greve, com toda uma pauta de reivindicação, e do outro lado, o governo, né? Dizendo que não tinha, até que as partes sentavam, negociavam e se dava um ponto final ao movimento. Muito bem. Só que esta greve, especificamente em Santa Rosa, e é bom que as pessoas fiquem atentas para isso. O mundo está mudando. E com a globalização, Santa Rosa também muda na manifestação de opiniões e de posição. Esta greve de Santa Rosa, ela é uma greve que está tendo vários componentes, né? Vários componentes. Nós tivemos o estudante participando dessa greve, nós tivemos os pais participando dessa greve, e tudo que foi dito agora aqui, entende, de amanhã, é hoje, né? O Silvio fez esse trabalho ontem à noite. Então, os estudantes, os pais, nós tivemos os professores, estamos tendo aí, ainda não sinto nenhuma manifestação mais intensa, né, do governo do Estado. E nós tivemos ocupações de escolas e do prédio da 17ª. Então isso tudo, nós temos que parar um pouco, com calma, e relatar para o ouvinte o que está acontecendo até agora. A professora Fátima Pressoto, diretora do 10º Núcleo do CEPERS, aceitou o nosso convite, está aqui no estúdio, e vai, daqui a pouquinho, logo depois de um rápido bloco de comerciais, nos contar como é que está a greve do magistério no estágio atual. Nesse momento, agora são 7h37, você vai avaliar para nós, né? Porque não é mais como antigamente, né? Agora tem participação, entende? Isso é ótimo para todo mundo, né? Então, Fátima Pressoto, muito obrigado por ter vindo, viu, Fátima? Tá? Bom dia, Jairo. Bom dia aos ouvintes do programa. Que bom revê-lo aqui nesse programa, Jairo. Nós sabemos que a imprensa cumpre um papel fundamental e nós respeitamos a imprensa séria, que faz um jornalismo imparcial. Por isso nós estamos felizes com o teu retorno a esse programa e por isso estamos aqui para fazer uma avaliação do nosso movimento, avaliar o que está acontecendo no estado todo, na nossa região. Estaremos trazendo... Muito bem. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio. Fátima Pressoto, diretora do 10º Núcleo do CEPERS. Eu prometo que eu vou te interromper o mínimo possível, até porque o relato é teu e a avaliação é tua, né? Avalie para nós até agora, até esse momento, a greve do magistério na região de abrangência do CEPERS. Bom dia. Nós estamos em greve a partir do dia 13 de maio, quando a categoria deflagrou greve numa Assembleia Geral em Porto Alegre. A greve é um movimento legítimo, é um direito do trabalhador. Mas nós, educadores do estado do Rio Grande do Sul, sempre tivemos uma responsabilidade muito grande. E quando nós aderimos a uma greve, quando deflagramos uma greve, nós estamos dispondo da última ferramenta diante de um governo que não reage em relação ao cumprimento dos seus deveres em relação à educação pública do nosso estado. A greve foi a nossa última ferramenta, pois desde o princípio da gestão do governo Sartori, a gente avalia o governo atual, que o governo Sartori iniciou a sua gestão no princípio de 2015 e já no dia 5 de janeiro de 2015 ele entra com um decreto de medidas de contenção onde se retira todo o investimento nos setores fundamentais da sociedade. A educação foi atingida, a saúde, a segurança e nós, do magistério, o CEPERS Sindicato, a nossa entidade, desde o princípio começou a fazer as suas cobranças de que educação pública necessita de investimento, necessita de valorização dos profissionais, escola com estrutura. E durante todo esse tempo, nós viemos fazendo a cobrança, a pressão, as denúncias ao governo.
diante de um total descaso e desrespeito, a nossa categoria deflagrou greve. Greve por tempo indeterminado. Nós estamos na 4ª semana de greve. Na nossa região, as maiores escolas da região aderiram completamente ao movimento. E nas demais escolas, nós temos grevistas parciais. Em praticamente todas as escolas da região tem servidores em greve. O que eu gostaria de falar sobre o nosso movimento é de que temos todos os motivos para estar em greve, pois o governo fez a opção de governar de costas para a educação. E é preciso também que a sociedade compreenda que isto é uma opção de governo. Quem precisa se explicar para a sociedade o porquê de estar acontecendo tudo isso é o governo Sartori, porque ele optou por governar mantendo os privilégios daqueles que sempre foram privilegiados, em detrimento dos setores fundamentais. Porque nós sabemos para quem é a educação pública, para quem é a saúde pública e a segurança pública. É para a população que mais necessita, é para o trabalhador. E esse governo não dá essa resposta. Por quê? Porque é um governo que continua investindo em outros setores, porque leva um discurso falso de crise. Quando o governo Sartori fala que existe crise no estado do Rio Grande do Sul, eu me pergunto, Jairo, até criança pequena sabe que quando é crise é apertar o cinto. Aonde o governo Sartori apertou o cinto? Esta é a nossa pergunta. Por quê? Teve reajuste do salário dele, do vice-governador, de todos os secretários, dos deputados em até 46%, 64%, e aí ele leva um discurso de crise. Aí continua dizendo que o Estado não tem dinheiro e deixa de receber 1/3 da arrecadação do Estado por conta da criminosa sonegação fiscal e das generosas isenções. E o que é que o governo Sartori faz para combater, por exemplo, a sonegação fiscal? Nada. Fecha postos de fiscalização. Quando se fecha um posto de fiscalização, se pressupõe o quê? Que não quer que se fiscalize. E o retorno financeiro que teria para o Estado seria muito grande se investisse no combate. E a gente sabe que não é o padeiro da esquina que sonega. Quem sonega são as grandes empresas nacionais e multinacionais, que são as empresas que financiam as campanhas do governo. E por isso que ele nada faz e prefere e opta por cobrar a conta daquilo que ele estabelece como crise do trabalhador, do povo, da população. E nisso está a educação pública. E a nossa defesa por educação pública é porque a escola pública, Jairo, ela é para toda a população. Na escola pública estuda aquele que pode e aquele que não pode. E o diferencial nesse momento que abraçamos uma greve tão forte é que nós encontramos o apoio e a compreensão dos estudantes. Os estudantes perceberam de que a luta por escola pública de qualidade é uma luta deles, porque a escola de qualidade é para o estudante. O estudante é a razão de existirmos como categoria, o estudante é a razão de existir uma escola, e é por isso que eles abraçaram com tanta força. E na nossa região ressurgiu o movimento estudantil com uma garra, com uma coragem, uma determinação. E esses movimentos estudantis que a gente precisa valorizar, Jair. Eu quero dizer que movimento estudantil, nós não nascemos velhos, nós já fomos jovens e nós sabemos que os jovens têm opinião própria, que os jovens lutam por aquilo que querem e por isso que é necessário o respeito aos movimentos. Mas tem que levar em conta um aspecto importante. Para quem não engoliu ou não aceitou o envolvimento estudantil nesta greve do magistério, hoje um jovem de 15 anos, pela tecnologia, certo? Ele antecipou em pelo menos 8 a 10 anos a sua intelectualidade. O que pensa um jovem hoje, entende, corresponde ao que pensava um homem de 25, 28 anos há 15 anos atrás. Tá? Então, a gente não pode imaginar um grupo de jovens tomando uma escola, né, como se fosse uns gurizinhos e umas menininhas, entende?
Hoje, com 15 anos, esse pessoal pensa muito bem, até constrange os pais quando tem lá uma ou outra discussão de um tema atual. Mas, Fátima, qual é a principal reivindicação do magistério? A nossa luta é aquilo que eu te dizia já, em todos os tempos. A nossa defesa é educação pública de qualidade. Mas para que isso aconteça é necessário investimentos na educação. Então, vocês pedem aumento salarial? Nós exigimos valorização profissional e cumprimento da legislação. Tudo bem, mas em que percentuais? Nós temos uma lei que está sendo descumprida por vários governos, você sabe disso, que é a lei do piso. A lei do piso, o nosso salário do magistério está defasado em 69,44% em relação à lei do piso, que é a legislação nacional. Nós temos direito ao piso nacional e não apenas na questão remuneratória, Jairo. Essa é uma questão que precisa ser dita. Quando nós lutamos tanto pela lei do piso no seu cumprimento, é porque a lei do piso prevê hora atividade para que o profissional possa se preparar para propiciar uma aula de qualidade. E essa hora atividade está sendo desrespeitada pelo governo. Tá. Fátima Paresotto, diretora do 10º núcleo do CEPERS. Quantos municípios o núcleo abrange aqui na região? Na nossa região são 11 municípios. Muito bem, 11 municípios. Me dê aí um total de quantos professores? Jairo, eu não posso te dizer... Aproximadamente. Eu posso te dizer que nós temos sócios, a nossa entidade, praticamente 2.000, que são educadores sócios da nossa entidade. Mas, na totalidade, deve ser em torno de 3.000. Quantos por cento você afirmaria agora, 7h54, manhã de quinta-feira? Hoje é dia 9 de junho. Quantos por cento na avaliação do CEPERS, do Comando de Greve, estão aderindo a esse movimento? Jairo, eu posso te dizer que as maiores escolas da nossa região completamente paralisadas. Eu preciso averiguar ainda a situação do polivalente, porque eu estive ontem em Porto Alegre acompanhando os estudantes num ato público em frente ao Piratini e retornei hoje durante a madrugada e não acompanhei o que está acontecendo na escola polivalente. Mas eu posso te dizer que as maiores escolas estão completamente paralisadas e que em todas as demais escolas nós temos servidores em greve. O aluno ele também pode aderir à greve mesmo com a escola dele funcionando, a sala de aula dele funcionando. Os estudantes dos movimentos estudantis que se organizaram e foram diversas escolas que os estudantes estão mobilizados e organizados, inclusive alguns ocuparam as suas escolas, que foi o caso da escola Pedro Meiners e do Polivalente, mas manifestações em defesa do movimento grevista nós tivemos em todas as escolas praticamente, nos municípios do interior, organizações de estudantes se manifestando nas suas escolas. Eu soube também de um relato de que nesta semana, em frente à escola Braulio de Oliveira, também os estudantes estavam se manifestando e os estudantes do Cairu, do Braulio, do Cruzeiro, do Polivalente, têm se reunido em plenárias de estudantes, têm visitado as demais escolas para conversar com os estudantes de que essa causa é de todos. Qual é o fôlego, na tua avaliação, tem a greve nesse momento? A nossa greve, ela continua forte e nós queremos dizer que o governo precisa responder para a sociedade. Quem é o culpado das escolas estarem paralisadas? Quem é o culpado pelas ocupações de escolas? E nós estamos aguardando ansiosos a audiência de segunda-feira com o governo do estado. Porque nós, Jairo, na semana passada os educadores ocuparam a 17ª CRE. Nós entramos na 17ª e comunicamos a ocupação diante do total desrespeito do governo com a nossa categoria, que nem sequer negociação abria. O nosso propósito na ocupação da CREI era de que o governo renegociasse
sinalizasse com algo que pudesse chegar ao fim da nossa greve. Quantos professores? Nós ocupamos com 20, em torno de 20 educadores estiveram conosco nessa ocupação, e nós só desocupamos a CRE diante do compromisso do governo do estado em negociar na segunda-feira à tarde com a nossa entidade. Agora a próxima segunda. A próxima segunda, às 14 Tu ouviu horas. alguma coisa? Porque eu apenas li o seguinte: o governo do estado dá 48 horas para que escolas ocupadas sejam devolvidas. Só o que eu li. O governo do estado tinha um compromisso de que as ocupações de escola seriam tratadas como caso de educação e não um caso de polícia. O que aconteceu, Jairo, é que Não, nós mas estamos... eles disseram que em 48 horas, se não devolveram, daí o assunto vai para o Ministério Público. Ontem, os estudantes em Porto Alegre, das escolas ocupadas de todo o estado, se reuniram numa assembleia de estudantes. Eu creio que hoje eles estarão entregando a pauta deles ao governo depois da Assembleia dos Estudantes. E também, Jairo, foi emocionante ontem em frente ao Piratini, os alunos da escola Pedro Meiners, que ocuparam a escola, e da escola polivalente, cantaram e encantaram milhares de pessoas em frente ao Palácio Piratini, mostrando para este governo e para todos aqueles que dizem que movimento de estudantes é moda de shortinho, mostraram o valor que esses estudantes têm. Quantos foram daqui? Foram em torno de 15 estudantes. Dos dois educandários. Dos dois educandários. Legal. Foi maravilhoso. E Legal, é nós, né? É nós, Santa Rosa, na capital do estado. Tá? Fátima Pressoto, tu tem um minuto para concluir. Pois, nós queremos dizer do quanto é importante que a sociedade compreenda que a nossa luta é em defesa de educação pública para todos, principalmente para o filho do trabalhador, que é quem acessa a escola pública. E a luta que estamos fazendo é para que haja investimento na educação, é para que haja educação com qualidade nas nossas escolas. Nós sempre defendemos e continuaremos defendendo a educação pública como um todo, sabendo que isso passa por valorização dos seus profissionais, por investimento, por manutenção das escolas, para que as verbas cheguem em dia, que a nossa luta foi muito grande, até pela garantia da merenda das nossas crianças, que chegamos a um ponto em que o governo não se comprometeu nem com a merenda dos nossos estudantes. Essa foi pesada. E agora estão correndo atrás dos municípios para fazer o que antes deu certo. Exatamente. Né? Que era a municipalização da merenda. Deu para entender. Fátima, muito obrigado. Qualquer coisa, nos comunique. Estamos Jairo, aí. Nós é que agradecemos o espaço e queremos ressaltar que nós valorizamos a imprensa séria, imparcial, que faz um jornalismo responsável, e que estaremos sempre que necessário aqui no teu programa. Nos convida e estaremos aqui. Muito bem.